Agora nós vamos chegar nessa palavra, porque veja, apesar de ser Deus quem derrama a unção, nós precisamos ser vasos apropriados para receber a unção de Deus, amém? Deus não despeja a unção. Aliás, a Bíblia fala que não tem como derramar um vinho num odre velho, num odre que não há como sustentar. Você sabe, irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas orando de forma errada, pedindo a unção, pedindo as coisas para Deus, como se Deus não quisesse dar para os filhos. Mas na verdade, Deus só não nos dá mais, porque nós muitas vezes não temos estrutura. Pode ser também que não seja o tempo, mas na maioria das vezes é porque não há estrutura para isso. Você sabe, irmãos, eu desisti de orar para que Deus enchesse essa igreja aqui. Ninguém vai se chocar? Veja, porque parece que é uma queda de braço. Parece que eu sou o pastor que quer salvar um monte de gente e Deus não quer que encha a igreja. Será que é isso que acontece, irmãos? Não, se você tiver sabedoria, você vai falar: Deus, o que precisa ser feito nessa igreja para receber as pessoas que o Senhor quer enviar para nós? O que eu preciso fazer? O que está faltando? Porque a vontade de Deus é salvar. Então, da mesma forma, a vontade de Deus é te ungir, a vontade de Deus é te abençoar, a vontade de Deus é te levar para grandes posições. Mas veja, Ele não vai fazer isso se você não estiver preparado. Ah, por quê? Porque Ele ama você. Ele não quer que você se frustre. Ele não quer que você frustre as pessoas. Ele não quer que você venha a se decepcionar. Por isso é importante que nós sejamos pessoas apropriadas, vasos apropriados para receber da unção de Deus. E hoje eu queria falar de 5 aspectos para que você possa ser um vaso apropriado para receber a unção de Deus. Amém, irmãos? São quantos aspectos? 5 aspectos para que você receba a unção. O primeiro deles está lá em Provérbios 13, verso 4, se você for acompanhar na sua Bíblia. Provérbios 13, verso 4. Fala assim: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Todos acharam? A alma do preguiçoso deseja, e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Agora, você sabe, existe uma outra versão Almeida, um pouco mais antiga, que diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Tem alguém na sua Bíblia assim, que está com essa versão? A alma dos diligentes engorda? Ok. Veja, a palavra que está aqui no hebraico é dashem. Fala assim, dashem. Vou fazer aula de hebraico aqui. Dashem, que fala como engordar, na verdade fala de gordura, que é a mesma palavra para óleo. Ou seja, a alma dos diligentes, ela é ungida, ela recebe óleo de Deus. Então Provérbios 13:4 diz que o preguiçoso ele deseja, mas ele consegue alguma coisa, irmãos? Não, mas a alma do diligente, ela recebe a unção de Deus. Veja, o que é diligente, irmãos, né? Talvez seja uma palavra que a gente não usa muito, mas eu coloquei aqui para você entender. Ela seria o oposto de displicente. Os irmãos sabem o que é displicente? Alguém que é relaxado, alguém que não se preocupa com as coisas. Então isso é o oposto de diligente. Então a Bíblia fala que para que você tenha uma alma ungida, você precisa ser alguém diligente. Amém? Também gosto quando lá em Romanos 11 fala o seguinte: no zelo não sejais remissos. Aí, mais uma vez, não sejais displicentes, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo que aquele que é fervoroso, aquele que é diligente, esse recebe a unção de Deus. Deus só vai dar unção para quem faz questão de ser ungido. Amém, irmãos?
Agora é interessante, porque se eu falasse assim, aliás, é muito comum, né? Se eu chegasse para um auditório e perguntasse assim, quem tem o desejo de ser rico, né? Muitos iam levantar a mão, né? Falar, olha, então você precisa fazer isso, isso e isso aqui. Eu garanto para você que apenas 1% ia fazer isso. Então essa é a diferença do diligente para o preguiçoso. O preguiçoso, ele tem o desejo, mas ele não tem a atitude, não tem ação. É um desejo fugaz. Aliás, é interessante você ver pessoas que desejam muitas coisas, né? E começam muitos projetos, mas elas não dão continuidade, fica apenas no desejo. No primeiro obstáculo que aparece, elas logo desistem. Pois a Bíblia fala que você tem que ser diligente para receber a unção de Deus. Você tem que buscar. Lá em Jeremias 29 fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Você precisa desejar ter a unção. Aliás, eu falei para os irmãos, né, lá em Apocalipse, quando a gente vê Deus falando com a igreja de Laodiceia, falou, olha, porque você não é frio, você não é quente, mas você é morno, eu vou te vomitar. Eu já falei para os irmãos aqui, a diferença entre ser quente e ser morno é apenas uma questão de intensidade, irmãos. É só uma questão de intensidade. O morno, ele está no caminho para ser quente, mas ele não é suficiente. Sabe, isso fala muito a respeito da maneira como nós devemos lidar com o Senhor. No zelo não sejais remissos. Seja intenso nas coisas de Deus, irmãos. Seja intenso. Você sabe a diferença entre alguém que vem para um culto e recebe da palavra de Deus? Sabe, já viu? Tem irmão que tem dois irmãos, você pode pegar duas pessoas, elas escutaram a mesma mensagem, um não recebeu nada, um saiu, andou ali meia hora depois, nem lembra daquilo que foi falado, mas teve outro que saiu cheio daquele culto. Qual que é a diferença? A mensagem era a mesma, o culto, o ambiente, estavam sentados no mesmo lugar, escutando a mesma coisa. Intensidade, diligência, sabe? Seja intenso, seja alguém que busca as coisas de Deus. Faça questão, se for fazer, faça de forma intensa. Sabe, essas pessoas é que são ungidas por Deus. As pessoas que recebem a unção. Você sabe, eu fico pensando e é interessante que a gente acha que a unção é uma coisa passiva. Tem gente que acha que ele vai ficar aqui e de repente vai cair a unção sobre ele, né? Vai cair uma goteira de repente celestial e ele vai se tornar alguém ungido, mas não é assim que nós vemos na Bíblia, irmãos. A Bíblia fala que Jesus estava andando e uma multidão estava apertando ele e uma mulher tocou ele. Agora olha que ironia, né? Jesus fala assim, quem me tocou? E os discípulos falam, como assim, Jesus? A multidão te aperta, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Eu quero dizer que há um toque diferente, há uma maneira diferente, há uma abordagem diferente, onde você extrai a virtude que flui do trono de Deus. Sabe, isso é para o diligente, isso não é para o displicente, isso não é para aquele que trata de forma comum aquilo que é santo. Sabe, como é que você lida com as coisas de Deus? Como é que você lida na hora do louvor? Você está adorando a Deus ou você está só cantando uma música? Sabe, isso vai fazer toda a diferença, porque a unção é sobre o diligente, é para aquele que busca, é para aquele que quer, é para aquele que bate a porta. Amém, irmãos? Então, o primeiro requisito para ser alguém ungido de Deus, seja diligente. Eu gosto da Bíblia quando começa a mencionar os dons. E aí o apóstolo Paulo ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Então veja, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele concede os dons conforme ele quer, conforme lhe apraz. Mas ele não concede para qualquer pessoa, ele concede para quem busca. Então ninguém vai poder ter desculpa, Deus, eu não te servi porque eu não tinha dom nenhum. Sabe, você não pode dizer isso, porque os dons são para aqueles que buscam.
Sabe, irmãos, como eu falei domingo passado aqui, Deus só precisa, às vezes, não precisa de mais nada além de um eu quero. Sabe, nós precisamos pelo menos, irmãos, desejar as coisas de Deus. Deus não vai fazer se você não deseja. Deus não vai fazer se você não faz questão. Deus não vai desperdiçar. A Bíblia fala que não lançai pérolas aos porcos. Ele não vai entregar unção para quem não está nem aí, para quem não pediu, para quem não tem desejo por isso. Por isso nós precisamos ser diligentes nas coisas de Deus. Precisamos buscar com desejo genuíno sermos ungidos por Deus. Buscar a unção do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas o segundo requisito para ser alguém ungido, você vai encontrar lá nos Salmos 133. Diz assim a palavra do Senhor: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali corre o óleo do Senhor. Aonde que isso acontece, irmãos? A Bíblia fala, quando os irmãos vivem em união. Quando os irmãos estão juntos, ou seja, no ambiente da igreja. Não estou falando das quatro paredes, não. Estou falando da igreja verdadeira. Sabe, eu quero dizer que há unção na congregação dos santos, na reunião dos justos, irmãos. Eu sei que tem pessoas que falam assim: ah, a igreja somos nós, né, pastor? Então eu vou ser crente aqui na minha casa, sozinho, né? Eu e meu cobertor, eu e o meu colchão aqui, king size, né? Eu e o ar-condicionado fresquinho aqui em casa. E veja, mas há uma unção que ela é liberada pela unidade. Há uma unção que é liberada na reunião, na congregação dos justos. E não sou eu que estou falando isso. A palavra do Senhor fala que quando os irmãos vivem em união, Deus ordena o seu óleo. Deus ordena a sua bênção. Sabe, irmãos, há algo de muito importante na união, na unidade. Sabe, o próprio Deus, Ele é uma unidade perfeita. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Ele escolheu a mim e a você para fazer parte da sua família. Eu falo que quem não gosta de viver em conjunto com os irmãos vai ter um grande problema lá no céu. Porque o céu não é lugar de individualismo. Então é melhor você aprender a conviver junto agora, para não ter que passar por problema lá no céu. Mas há uma bênção, irmãos, há uma unção. Eu me lembro que eu era muito individualista. E à medida que o amor de Deus foi enchendo meu coração, eu fui tendo prazer. A Bíblia fala que que a prova, né, dos discípulos, né, é que ameis uns aos outros. Né? A prova do novo nascimento, de que você é um verdadeiro discípulo de Deus, é você amar os seus irmãos. Agora, tem gente que fala que ama, mas não quer estar junto. Que tipo de amor é esse, né? Quem ama quer estar por perto, né? Lá em 1 João 4:20 fala assim: olha, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? Então veja, a prova do amor de Deus é quando nós andamos em unidade, quando nós andamos em família. E é aqui que o óleo de Deus é ordenado. Agora olha que interessante também, irmãos. Aqui fala que o óleo, ele desce pela cabeça de Arão, e desce até as suas barbas e a orla de suas vestes. O óleo, irmãos, deixa eu falar uma coisa que é difícil às vezes para as pessoas entender. Unção é igual água, só corre de cima para baixo. Só funciona para quem está debaixo de autoridade, só quem está debaixo de submissão espiritual. Deus não unge o rebelde, mas há uma unção quando você faz parte de uma congregação e está em sujeição às autoridades que o próprio Deus estabeleceu. Você vê como que é maligno as pessoas que falam que
são contra a igreja, que são contra a maneira como Deus estabeleceu a ordem, mas há uma unção que é liberada na congregação, debaixo da autoridade. Mas o homem é falho, o homem tem tantos erros, né? Você vê o sacerdote Eli, ele já era um sacerdote que Deus não aprovava ele, mas ainda assim, quando ele libera a sua bênção sobre Ana, Deus atende, porque foi Deus quem instituiu as autoridades. Então o óleo, ele é liberado na congregação, debaixo de submissão. E eu também queria então levar você ao terceiro ponto, que é o Salmo 23. Salmo 23, os irmãos conhecem de cor, né? Eu nem coloquei aqui na minha colinha, então de cor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. Deixa eu dizer, quem que Deus unge? Deus unge quem é ovelha. Deus unge quem está no aprisco. Pergunto, você é uma ovelha do rebanho de Deus, sabe? Deus não unge aquele que não é ovelha, aquele que não se submete, aquele que não está debaixo de autoridade, mas Deus, existe uma unção para aqueles que são ovelha, que submete, que estão no aprisco. Deixa eu explicar para você, você sabe por que os pastores ungiam ovelhas naquela época, né? Você sabe, a ovelha é um animal ruminante, para que ela não adoeça, ela precisa estar comendo o tempo todo, né? E uma das coisas que atrapalham muito os animais, está o Valdeci aqui que vai me ajudar a confirmar essa história, são as moscas, né? As moscas vinham na cabeça das ovelhas, às vezes enrolavam ali na lã, e aquilo incomodava tanto, elas coçavam a ponto de virar feridas, e acabava que elas não comiam, de tão incomodadas que elas ficam, né? Aí então o pastor vai lá e passa um óleo sobre a cabeça dela, e aquilo espanta as moscas, né? Você sabe que um dos nomes do diabo é o deus das moscas, né? Um dos deuses lá do Egito, né? As moscas, elas representam demônios. Então a unção, ela é importante, porque é a unção que derruba, que repele os dardos inflamados do inimigo nas nossas cabeças, irmãos. E você sabe que os dardos inflamados, o que eles fazem? Eles te impedem de se alimentar da palavra. E é assim que você vai se tornando fraco espiritualmente. E é assim que o diabo abate as pessoas. Olha como é maravilhoso as simbologias na Bíblia, né? Quando você vê um irmão que ele para de se alimentar, para de ouvir a palavra, para de participar do culto, você pode saber, se algo não for feito, logo o diabo vai abater aquele irmão, porque você corta o alimento dele, e aí ele vai enfraquecendo, até ele ser abatido. Por isso é importante o óleo, mas o óleo, ele é na cabeça das ovelhas, amém? Amém. Salmo 45, verso 7, diz assim: tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O Senhor Deus te ungiu com óleo. Por quê, irmãos? Tu amas a justiça. Deus unge aquele que ama a justiça. Amém? Agora eu queria dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo fala: não tendo a justiça que provém da carne, que provém da obediência de Deus, da obediência da lei, mas a justiça de Cristo. Essa é a justiça que nós precisamos amar para sermos ungidos por Deus. Amém, irmãos? Os irmãos entendem isso? Eu lembro que eu lia na Bíblia assim, falava do justo, né? E na minha pobre concepção, toda justiça era a mesma justiça, era o mesmo conceito de justiça que eu tinha, né? Daquele senso comum que todo ser humano tem. Aliás,
que não é mal, é uma justiça correta, né? Você vê alguém fazendo algo errado, né? A gente se indigna com aquela situação, né? Mas a Bíblia fala que o sangue de Cristo, ele fala de coisas superiores ao sangue de Abel. Você sabe, o sangue de Abel, quem já ouviu falar de Caim e Abel? Caim e Abel é a primeira história de homicídio, eram dois irmãos, e fala que um dia Caim se zangou com Abel, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e não aceitado a de Caim, e em vez de descontar em Deus, resolveu descontar no irmão. É mais ou menos assim, né? O irmão às vezes está bravo com Deus e quer descontar nos outros, mas não devia ficar bravo com nenhum nem outro. Mas Caim vai lá e mata o seu irmão, e a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por justiça, mas essa é uma justiça humana, é uma justiça legalista. Mas a Bíblia fala que o sangue de Cristo fala de coisas superiores ao sangue de Abel. Como que pode ser isso, irmãos? Mais justo do que a justiça humana. A justiça de Deus é a graça, foi revelada na graça do nosso Senhor Jesus. Sabe, a verdadeira justiça de Deus, vou contar para você qual que é, irmãos. É que Jesus Cristo pagou a sua dívida e hoje nós nos tornamos justificados pelo sangue de Cristo. Sabe, é essa justiça que nós devemos amar. E quando você tem entendimento da justiça de Deus, a sua justiça humana para de falar, porque a justiça de Deus fala mais. Como assim? Você foi perdoado, sim ou não? Sim. A quem muito foi perdoado. Sabe, quem muito recebeu perdão, quem muito recebeu graça, que tem graça também. Essa é a justiça de Deus. Eu me lembro que esses dias dirigindo aqui, e parece que agora tem muita gente que veio do norte, né? E tem muito carro na rua, e eu dirijo devagar, igual Floridian mesmo, né? Igual, sim, bem velhinho, bem devagar. E aquele povo que vem de Nova York te cortando, buzinando. Já desses buzinaram para mim domingo de manhã, irmãos. Isso devia ser pecado para a morte, né? Buzinar para alguém domingo de manhã, cara. Você está correndo para quê domingo de manhã? Né? Mas passa aqueles doidos, né? E um carro passou a gente, e aí ele quase bateu no carro da frente. Aí tinha uma pessoa no meu carro, não vou citar o nome dela, mas os irmãos conhecem. Bem feito. Eu falei, que isso? Que isso? Como que é a nossa justiça própria, né? A pessoa te deu uma fechada, você já quer que o cara morre num acidente de trânsito. Essa é a justiça humana. Essa é a justiça própria. Agora, qual que é a justiça de Deus, irmãos? Você fala assim, eu também sou pecador, eu também já fiz isso, eu já fiz muita coisa errada também. Deus tem a misericórdia dele da mesma forma que teve misericórdia de mim, né? Que bom que ele não bateu o carro dele. Já pensou que perigo, né? Você não sabe as pessoas que estavam ali, não sabe as pessoas que estavam no outro carro que não tinha nada a ver. Sabe, irmãos, então essa é a justiça que provém de Deus, é a justiça que se manifesta na graça do nosso Senhor Jesus. Ela não pode ser a mesma justiça humana. O problema da justiça humana é que ela te torna um legalista. Você vai estar o tempo inteiro medindo as pessoas com base na lei, mas veja, a lei foi colocada na cruz juntamente com Cristo. Hoje nós vivemos a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. A graça de Deus é a justiça. Então Deus unge quem ama a justiça, a verdadeira justiça. Você sabe, você quer ser alguém ungido, seja alguém gracioso. Amém. Irmãos, tem umas coisas que não combinam, né? Eu nunca vi pessoa murmuradora ser cheia de unção. Esse irmão é ungido, mas é murmurador. Eu nunca vi irmão crítico, né? Pessoa legalista ser ungido. Porque não combina, irmãos. Não tem como. Deus não derrama o seu óleo em quem está cheio de justiça própria. Porque o óleo de Deus, a Bíblia fala que ele é dado gratuitamente. Veja, se você se relaciona com Deus baseado em justiça própria ainda, baseado em merecimento, não tem como você receber. Porque esse óleo não tem preço, ele só pode ser dado para você. Então Deus, ele unge aquele que ama a justiça.
Quantos amam a justiça de Deus aqui? Amém? Por último, irmãos, Provérbios 11, 25. Isso aqui mexeu demais comigo, irmãos. Fala assim, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Pastor, o que isso tem a ver com unção? Aqui está dizendo que a alma generosa prosperará. Vamos lá para a versão da Bíblia da irmã ali, que eu já vi que ela está na mesma versão que eu. Na versão mais antiga da Almeida está dizendo assim: a alma generosa engordará. Olha que interessante. E o que regar também será regado. A Bíblia fala que aquele que é generoso engordará. Calma aí, fica tranquilo. Eu sei que hoje ninguém quer ficar assim igual eu, né? Mas a palavra aqui para engordar, que está como engordará, e na outra tradução como prosperará, é dashem. É alguém cheio de gordura, cheio de óleo, né? Era usada aqui essa palavra para aquele que é ungido. Então a Bíblia fala que aquele que é generoso, ele é ungido. A alma generosa, ela é ungida. Irmãos, isso aqui, talvez uma das características mais visíveis daqueles que entenderam a graça, é a generosidade, é ser generoso. Sabe, é muito ruim você caminhar com pessoas que estão o tempo inteiro reivindicando coisas para si, que estão sempre, você está sempre devendo algo para ela, sabe? Eu tenho um problema com essas pessoas. Eu falo, olha, me fala aí quanto eu estou devendo e me diz aí, eu pago para você. Mas você sabe, tem pessoas que acham que você está o tempo devedor delas, porque no fundo elas acham que são merecedoras, no fundo elas acham que elas merecem algo diferente, sabe? Mas essa não é uma atitude de graça, irmãos. Aquele que recebeu graça, ele sabe que ele já recebeu muito mais do que aquilo que ele merecia. Por isso ele é generoso, porque ele tem muito mais. Ele sabe que ele agradece as pessoas, ele sempre tem sobrando, porque aquilo que ele tem é muito mais do que ele deveria ter. Então essa é uma característica de quem entendeu a graça. Me lembro que conheci uma pessoa e legal, porque toda vez que eu falava, e aí fulano, tudo bem? Ele falava, estou muito melhor do que mereço, né? Aí eu resolvi um dia dar corda para ele, né? Como assim? Eu falei, porque eu merecia estar no inferno e agora eu vou para o céu. Então, não importa o que esteja acontecendo aqui, eu já estou no lucro. Você já parou para pensar isso, irmãos? Sabe, essa perspectiva desarma qualquer justiça própria. Porque no fundo a justiça própria é o merecimento. Ah não, eu merecia, né, ser tratado melhor nessa igreja aqui, né? Eu merecia ser melhor atendido, né? As pessoas não me notaram, né? Veja, quem entendeu a graça, quem recebeu a graça de Deus, ele fala, olha, eu já estou no lucro, pode me tratar de qualquer jeito, eu vou para o céu e eu já recebi mais do que eu mereço. Essa é a atitude de quem é generoso. Deus gosta disso. Deus unge aquele que é generoso, unge aquele que entendeu a graça. O generoso, ele está sempre a oferecer, porque ele sabe que ele recebeu em abundância, e ele tem abundância para dar, ele não retém, irmãos. Sabe, porque quem retém é porque ele acha que aquilo que ele tem foi conquistado com muito esforço, com muito merecimento, né? A gente usa isso muitas vezes, aliás, esse versículo eu já usei muitas vezes para falar de contribuição na igreja. E eu lembro que uma vez eu falei assim, olha irmão, se o que você tem aí na sua carteira, na sua conta bancária, se você acha que foi fruto do seu esforço, não precisa trazer nada aqui, porque Deus não quer nada do que é seu. Agora, se o que você tem, você reconhece que foi Deus quem te deu, seja através da sua inteligência, através da sua saúde, através de conexões que Ele fez. Se você entende que foi Deus quem deu, então eu quero que você traga 10% para você santificar a Deus. É simples assim, irmãos. Porque se você acha que foi você, mas vai custar muito caro para você. Ah, pastor, eu ralei demais, é muito difícil. Você não sabe o custo disso aqui. Eu falo, então é teu, não precisa trazer não.
mas aquele que recebe de graça, ele não tem problema de compartilhar. Esse é um sinal da graça. E a Bíblia fala que Deus unge aquele que é generoso. Amém, irmãos? Então, os 5 pontos para você ser alguém ungido por Deus. Primeiro, seja diligente. Busque as coisas de Deus. Busque com verdadeiro desejo, com ardente desejo. Falei, eu quero os dons, eu quero ser alguém ungido, eu quero receber, eu quero a presença de Deus. Faça questão disso. Segundo, seja igreja. A unção é liberado no meio da congregação, irmãos. Deus libera a unção no meio dos santos. O que mais? Seja ovelha. Seja ovelha do Senhor. Não seja um bode, não seja um rebelde, mas seja alguém submisso. Quarto, ame a justiça que provém de Deus. Ame a graça do Senhor. E por último, seja alguém generoso. Sabe, essa é a pessoa a quem o Senhor derrama do seu óleo. Eu tenho certeza que você vai experimentar do óleo fresco do Senhor, porque essa é a vontade dele, irmãos. Essa é a vontade do Senhor, nos encher da sua presença, do seu óleo, de toda a sua glória. Amém, meus queridos? Se coloque de pé, por favor.